Mais merde. Ouais. Où est-ce que j'ai mis ma bouteille? Ouais, eu acabei de. Ah, tá lá. Christine, Christine, est-ce que j'ose te demander de te prendre une autre chaise? Parce que comme ça, je peux m'asseoir sur celle-ci ici. Parce que je fais la traduction. Tu prends n'importe quelle, tu vas n'importe où. Não precisa. Onde é que tá pedindo start para ter? Onde é que tá pedindo start? Não sei. Why was this recorded? Onde é que tá pedindo start? Não sei. É na porta. Não, aqui, é aqui, é aqui. Ó. The thing that was special about this is the image of it. It's very Tu peux aller sur le canapé, hein, Christine, si tu veux. Va, tu peux aller sur le canapé, hein. Tranquille. Hein. No, okay. I don't know. This is never. Amor, vem sentar, please. That's true. That is true. E nada do Martin de novo, né? Ele estava lá só quinta-noite. É. No, yes. I think I need to take this break from where I am. You want it? Temptation. Well, to me, the easiest way to resist temptation is to take it away, right? Is to afastar. How do you say afastar? Put it long. Yeah. Reject. No, but it's Yeah. distance. Because if it's constantly here, it's more difficult, right? Minha mulher sempre compra chocolate, enche o armário e eu falo, para de comprar chocolate. Fica, né? Ué, quando a coisa está sendo esfregada no seu nariz, Tem uma sugestão. Você
É bom se pudesse traduzir para alunos, né? Não, nós podemos fazer. Quem sabe essa aqui? 256. Então, 256 aí das Yeah, these ones. So other than what was number? 256. 256. Já está o live streaming. Ah! Por que a gente não faz isso quando, cada quinta? Seria muito mais fácil. Fazer o quê? O live streaming. I can take a picture. Porque já está gravado, não precisa nem cuidar de gravações depois. Can do that. Ué, eu acho que quando terminarmos Scrog e começamos uma coisa nova, vamos pensar. Cuidado, seu laptop que está passando da beirada da mesa. Tô vendo aqui. Yeah. Amor, vem cá. Putz. Go beyond description. So marvelous. Too wonderful for comprehension. I don't think I've ever seen I said, I said, I said, only go to my sister. I said, in love. You are beautiful beyond description. Amor, busca um paninho para mim, para os óculos. Esqueci. Amor, All beyond description. And you see, and I said, listen, of you. I said, think of you. Only God should all praises to. I said, in love of you. Aleluia. você está vendo quem está? Yes. Next time, Miriam. I don't know how to do this. Is there a noise cancellation function on the microphone? Noise. On the microphone? No, you have to do this in Zoom, I think. But I don't know how to do that. It's okay. No.
For singing or? for singing. I think it was upper left-hand corner. But But you want if we do it here, do you think it works here? Is this my- If you turn it on, then it's good for singing. Okay, so let's try. Are we going to sing it? No. Next time. Okay. Then just turn that on. All right. Too late. So, fala antes de começar que eu dou partida agora? Agora. Aqui é o segundo. Estão indo. Isso. So, welcome again. Boas-vindas de novo. Now with officially a new member in the family. Agora, oficialmente, com um novo membro na família. The first word he said when he was coming out of the water was brother. Primeira coisa que ele falou saindo da água foi irmão. It was very touching, Foi emocionante. very meaningful. So we thank the Lord. Nós agradecemos o Senhor. Now we want to continue about sharing about this pressing on unto perfection. E agora vamos continuar nessa temática de avançar para a perfeição. So let us read the book of Hebrews, chapter 6, verse 1. Vamos ler o livro de Hebreus, capítulo 6, versículo 1. Therefore, leaving the elementary teaching about the Christ, Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, let us press on to maturity, deixemos-nos levar para o que é perfeito, not laying again a foundation of repentance from dead works and of faith toward God, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, of instruction about washings and laying on of hands, o ensino de batismo e da imposição de mãos, and the resurrection of the dead and eternal judgment. da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Let us pray again before we continue. Vamos orar antes de continuar. Dear Father, we always want to depend on you for the sharing of your word. Querido Pai, nós sempre queremos depender de Ti para compartilhar a palavra. We did ask you to open the eyes of our hearts, E te pedimos de abrir os olhos do nosso coração, that you give us the spirit of revelation and wisdom and revelation, que nos dê o espírito de sabedoria e revelação, that we may see more of our Lord Jesus Christ, e que nós possamos ver mais do nosso Senhor Jesus Cristo, and give us such a heart that of willingness to obey whatever we understand we should do. e de nos dar um coração com sede para que nós façamos o que temos que fazer. We pray in the name of our Lord Jesus. Nós oramos em nome de nosso Senhor Jesus. Amen. Amém. So we understand then that this foundation is the elementary teaching about the Christ, Nós entendemos que o fundamento é o ensinamento elementário sobre o Cristo, so are like the beginnings of the Word of God, como o início da palavra de Deus, and in summary are very well known doctrines of the Old Testament. e a soma que nós temos aqui de muitos bons e conhecidos ensinamentos do Velho Testamento. Like the whole Testament speaks of repentance, Como o Velho Testamento inteiro fala de arrependimento, abandoning idolatry and coming back by faith to the living God. de arrependimento, de idolatria, de ídolos e de voltar, arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, Coming back to the living God. e voltando para o Deus vivo. And then as a proof that we understood this message, they offer those sacrifices. E como prova de entendimento deste ensinamento, eles oferecem sacrifícios.
as a thanksgiving for the mercy of the Lord. E como Thanksgiving, fala? Thanksgiving for the mercy. E Thanksgiving em português. Thanks. Como Agradecimento. agradecimentos Yeah, for his mercy. para a sua misericórdia. And then, of course, what we was accomplished in a judicial way, forgiveness of our sins. E depois do que foi realizado numa maneira judicial, Now have to be accompanied by a conduct, by purity, by holiness. agora tem que ser acompanhado por atitude santa. So this is what this so many ceremonial washings meant. Isso que muitos lavamentos cerimoniais tinham como sentido. And then with the laying on of hands was E to describe that now there is a new nature. E a imposição de mãos descrevia uma nova natureza Powered by a new energy, e que estava assim com fonte de uma nova energia by the grace of God in us. pela graça de Deus vivo em nós. So it's all Old Testament. Tudo isso então é Velho Testamento. It is indeed a foundation, but it's not Christianity. É de fato um fundamento, mas não o cristianismo. This is the basics of religion, let's say so. É a base da religião. And then we have the resurrection of the dead and eternal judgment. E depois nós temos a ressurreição dos mortos e do juízo eterno. So if you go to the Old Testament, you see that all of this teaching is in the Old Testament as well. Assim, quando você volta no Velho Testamento, você vê que esses ensinamentos aparecem lá também. For example, I would give you a few Bible verses in the book of Job. Por exemplo, no livro de Job, alguns versículos, Chapter 19. capítulo 19, no Jó em português, né? Jó. Capítulo 19 em Jó. You know, some Bible scholars believe that Job is the ancientest book in the Bible. Oldest, or most ancient. Most ancient. Alguns estudantes acham que é o livro mais antigo da Bíblia. And here there is a proof from the Bible that they believed in resurrection. They knew about resurrection from the dead. E aqui nós temos uma prova escrita na Bíblia que eles sabiam de ressurreição. So here we knew that Job was in a very difficult situation. E nós sabemos que Jó estava em uma situação muito difícil. He was misunderstood by his friends. Ele estava mal entendido por seus amigos He was even rejected by his wife. e foi rejeitado até por sua esposa. He was suffering so much Ele sofreu tanto and he almost despair of life. e tinha quase desespero da vida. But in the midst of his suffering, he said, "As for me, I know that my Redeemer lives." Mas no meado desse desespero, ele falou que ele sabe que o seu Redentor vive. This is chapter 19, verse 25. É versículo 25 do capítulo 19. As for me, I know that my Redeemer lives. Porque eu sei que o meu Redentor vive, And at the last, he will take his stand on the earth. e por fim se levantará sobre a terra. Even after my skin is destroyed, Depois revestido este meu corpo da minha pele. yet from my flesh I shall see God. Em minha carne verei a Deus. I myself shall behold, Vê-lo-ei por mim mesmo. and whom my eyes will see and not another. Os meus olhos o verão e não outros. My heart faints within me. De saudade me desfalece o coração dentro de mim. So we see in the most ancient book of the Old Testament, Assim, there is this belief in the resurrection. assim nós vemos que no livro mais antigo do Velho Testamento tem esta crença sobre
ressurreição. And then in Abraham, E em Abraão, he is the patriarch of the Hebrew people. o patriarca do povo hebraico, He's the one with whom God made that covenant. é com ele que Deus fez o seu primeiro, a sua primeira aliança. He's the father, indeed, the father of the nation. Ele é o pai da nação, He's the father of the believers. ele é o pai dos crentes. And then one day, when God was putting Abraham to test, he was being tested by the Lord. E um dia Abraão foi testado pelo Senhor. The Lord asked him to offer his own beloved son. O Senhor pediu de sacrificar e oferecer o seu próprio filho amado. And we know it was a test because God doesn't require sacrifices of human beings. E nós sabemos que é um teste, o que foi um teste, porque o Senhor nunca pediu sacrifício de seres humanos. But even so, Abraham went, Mas mesmo assim, Abraão se foi para executar. he offered his son. Ele ofereceu seu filho The Bible says he was about to sacrifice his own son. e estava prestes a sacrificar seu próprio But when he filho. was going to sacrifice his son, Mas quando estava pronto para sacrificar seu he filho, said, "We go, ele falou: Nós vamos, myself and my son, eu mesmo e meu filho, we will worship, nós vamos adorar and we will come back." e nós vamos voltar. That means Abraham believed that even if his son died, Isso quer dizer que Abraão achava ou acreditava que mesmo que seu filho fosse morto, God was able to bring his son back from the death. o Senhor seria capaz de trazê-lo de volta dos mortos. That means Abraham indeed believed in resurrection. Isso quer dizer que, de fato, Abraão acreditava em ressurreição. So if we open our Bibles in the book of Hebrews chapter 11, E se nós abrimos nossa Bíblia em Hebreus, capítulo 11, verse 17, versículo 17, the Bible says, by faith, Abraham, when he was tested, a Bíblia diz: pela fé, Abraão, quando posto à prova, offered up Isaac. ofereceu Isaque. And he who had received the promises was offering up his only begotten son. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas. It was he to whom it was said, "In Isaac your descendants shall be called." E a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência. He considered that God is able to raise people even from the dead. Porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, From which he also received him back as a type. de onde também figuradamente o recobrou. So we see how this teaching on resurrection is really from the Old Testament. Assim, nós vemos que esse ensinamento sobre ressurreição já tem sua origem no Velho Testamento. Then in John chapter 11, the Em, Gospel according to John, ai, procurando, em João, capítulo 11, verse 24. versículo 24. Martha said to him, "I know that he will rise again in the resurrection on the last day." Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir da ressurreição no último dia. You know, in the case of Abraham, Isaac was the hope of Abraham. No caso de Abraão, seu filho Isaque era a sua esperança. Isaac was a promise of the Lord. Isaque era uma promessa do Senhor, Should be a blessing in Abraham's life. que deveria ser uma bênção na vida de Abraão. But the Lord asked Abraham to offer his own son. Mas o Senhor pediu a Abraão de oferecer o seu próprio filho. So it was not sin that God asked Abraham to offer to
let go. Não era pecado que o Senhor pediu a Abraão de abandonar. It was a blessing. Foi uma bênção. So even so, God said, "You offer your son." Mesmo que Deus falou, você vai oferecer seu filho. And Abraham dared to put that blessing on the altar, give it back to the Lord. E Abraão teve a coragem de executar e devolver seu filho para o Senhor. And he is saying that God gave Isaac back to Abraham in resurrection life. E acreditou que Deus daria seu filho de volta numa vida em resurreição. The same thing here when we have in John, Martha saying, "I know that he will rise again in the resurrection on the last day." A mesma coisa aqui quando Marca replica que ela sabe que ele há de ressurgir na ressurreição no último So dia. Lazarus got sick. Assim nós temos Lázaro, que adoeceu, He was a friend of our Lord Jesus. que era um amigo do Senhor Jesus. So when he was sick, people informed our Lord Jesus, "Your friend is sick." E quando estava doente, os amigos dele informaram Jesus que ele estava mal. And they said, "Please hurry up." E o pediram de se apressar. But the word says that Lord Jesus Christ stayed where he were 1 or 2 days. Mas a palavra disse que o Senhor permaneceu onde estava por mais um dia ou dois. And Lazarus died. E Lázaro morreu. Life was gone. E a sua vida se foi. The hope was gone. A esperança tinha ido When our Lord embora. Jesus Christ arrived, E quando o Senhor Jesus chegou no they local, said, "Oh, if you had been here, our friend, our brother would not have died." eles clamaram que para ele que se você tivesse chegado antes, nosso amigo não teria Because they morrido. believed in the Jesus that could heal the sick, but they had no idea of the Jesus that can raise people from the dead. Porque eles acreditavam que no poder de Jesus de curar os doentes, mas não sabiam que ele também podia ressuscitar. They didn't know that our Lord Jesus Christ can change water into wine. Eles não sabiam ainda que o Senhor Jesus Cristo pode virar água em vinho. They didn't know that our Lord Jesus Christ can heal the son of the officer from the distance with a word. Eles não sabiam que Jesus podia curar o filho do oficial à distância, apenas com uma palavra. They didn't know that our Lord Jesus Christ could give the movement to the legs of the paralyzed man. E não sabia também que Jesus podia dar movimento às pernas do homem They paralisado. didn't know our Lord Jesus could feed a multitude of maybe 15 or 20,000 people. Eles também não sabiam que Jesus podia alimentar uma multidão de 15 a 20 mil They pessoas. didn't know that our Lord Jesus Christ could walk on the water. Eles não sabiam que o Senhor Jesus podia andar na água. They didn't know our Lord Jesus Christ could quiet the storm. E também não sabiam que ele podia acalmar a tempestade. They didn't know our Lord Jesus Christ could give back the vision to someone who was born without eyes. E eles também não sabiam que ele podia dar a visão a quem tinha nascido cego. And they didn't know our Lord Jesus Christ could give life even to someone who was dead. E menos ainda sabiam que ele podia dar a vida ou devolver a vida a quem tinha morrido. He is the Lord of the quality. Ele é o Senhor da qualidade. He is the Lord of the distance. Ele é o Senhor da distância. He is the Lord of the time. Ele é o Senhor do tempo. He is the Lord of the destiny. Ele é o Senhor do destino. He is the Lord of life. Ele é o Senhor da vida. They knew about resurrection, Eles sabiam sobre but ressurreição, they didn't knew that resurrection had a name. mas não sabiam que a ressurreição tinha um nome. And the name of resurrection is Jesus. E o nome da ressurreição é Jesus. There is no force stronger than death. Não tem força maior que a morte. When the death comes, that no way out. Quando a morte chega, não tem saída. But the love of God in Christ Jesus Mas o amor em Deus por Jesus is stronger than death. é mais forte que a morte. There are so many things that we think it's
It's the end, no way out. Tem tanta coisa que nós achamos não tem saída. No possibility. In the case of Lazarus, he was already buried. E no caso de Lázaro, ele já tinha sido sepultado. And if I'm not mistaken, even some smell already not good. E ele já tinha cheiro. But the Lord resurrected Lazarus. Mas o Senhor o fez ressuscitar. But Martha here says that he believed in this resurrection on the last day. Mas Marta disse aqui que ela acreditava na ressurreição no último dia. But at that time you didn't have any writings of the New Testament, right? Naquela época, obviamente, não tinha nenhum escrito do Velho Testamento. Of the New Testament. O que eu falei? Do Novo Testamento. Yeah, because maybe the earliest writing of the New Testament was written about at least 20 years after our Lord's resurrection. Porque os primeiros escritos do Novo Testamento aconteceram uns 20 anos depois da sua morte. Yes, and then how could Martha know about this resurrection on the last day? Então, como Marta podia saber sobre a ressurreição no último dia? Because she knew it from the Old Testament. Porque eu conhecia isso pelo Velho Testamento. So this was the beginnings of the word of Christ. E isso, então, era o início da palavra de Cristo. This was the ABC of the revelation of God to mankind. Isso é o ABC da revelação de Deus para a humanidade. Repentance from dead works, Arrependimento de obras mortas, faith in the living God, fé no Deus vivo, different ceremonial washings, diferentes lavamentos cerimoniais, laying on of hands, como diz, Imposição. imposição de mãos and resurrection from the dead. e ressurreição dos mortos. And the last one is the eternal judgment. Let me see. E julgamento eterno. Não, Yes, eternal judgment. If, e juízo eterno. if there is one thing that was well known in the Old Testament, Se tinha uma coisa que era bem conhecida no Velho Testamento, is this fact that that God is a judge. é o fato que Deus é um juiz. So everywhere you see God's judgment not only made known, Assim, de toda parte você vê o julgamento de Deus sendo divulgado in the Old Testament, no Velho Testamento, and also you see God's judgment being applied. mas também se via a aplicação do julgamento de Deus. You see some people that they have done evil things, they died on the spot. E como, por exemplo, pessoas que tinham feito crimes que morreram imediatamente. Or even almost a whole tribe was eliminated by God's judgment. E até mesmo a eliminação, extermínio de uma tribo inteira pelo julgamento de Deus. People were buried alive as a result of God's judgment in the Old Testament. No Velho Testamento, até pessoas foram sepultadas vivas em consequência ao julgamento de Deus. A husband with a very hard heart was killed on the spot in the Old Testament. Um marido com coração duro foi também imediatamente morto no Velho Testamento. So many occasions, and in the book of Psalms it is written many parts, God is a judge. E em tantos exemplos e ocasiões está escrito, e no livro de Psalms. dos Psalmos, que mostra que afirma que Deus é um There is juiz. one Bible verse that says, "The one who made the mouth won't speak." Tem um versículo que fala que aquele que faz a boca, Will he not speak? a boca não falar. Yeah. So the one who made the ear, is not he not going to hear? Aquele que, entendi,
aquele que fez que criou o ouvido não vai escutar, não vai ouvir? The one who created the eyes, do you think he doesn't see? E você acha que aquele que criou os olhos e a visão não vai ver? Of course, God hears, Claro que Deus escuta, especially when there is unrighteousness, especialmente quando tem uma injustiça. and he judges it. Ele julga isso. Don't be afraid. God is a judge. Não esteja com medo. Deus é um juiz. When God sees unrighteousness, Quando Deus vê injustiça, he sees it. ele vê, He's going to judge it. ele vai julgar isso. The Bible says that one day there will be a great white throne, A Bíblia diz que um dia terá um grande trono branco and God will be sitting down on this throne. e Deus estará aí sentado nesse And trono. before this throne, every human being will have to appear. E frente a este trono, cada ser humano terá que aparecer. And the Bible says that every human being will have to give account to God on the works of his life. E disse que cada ser humano terá que prestar contas sobre as obras da sua vida. Every human being will have to give account of the words of his mouth. E também que cada ser humano terá que prestar contas sobre as palavras da sua They boca. will have to give account by the thoughts of their minds. E que cada um deverá também prestar contas sobre seus pensamentos. They will have to give account of the intention of their heart. E deverá também prestar contas sobre as intenções do The seu Bible coração. says that books will be opened, A Bíblia diz que livros serão abertos. and all the life of every man will be passed before the God, the judge, E que a vida de cada homem e mulher passará ou será julgada as if it pelo, were a por movie. Deus, como se fosse um filme. Okay, we know that, thanks the Lord, we are not going to appear before this throne, we believers, Sabemos que nós, crentes, não apareceremos frente ao juiz, na frente desse trono, because this throne is a throne for eternal life or eternal death. porque esse trono é para o julgamento sobre eterna vida ou eterna morte. So those who have never had their sins washed in the blood of our Lord Jesus Christ by faith, É assim que, para quem nunca teve seus pecados lavados pelo sangue do Senhor Jesus e por fé, they will have to appear before this throne. terão que aparecer frente a esse trono. And after having read all their deeds and words and thoughts and intentions before the throne of God, E depois de ter lido todas suas ações, palavras e intenções frente ao trono do Senhor, they will be sent to the lake of fire. eles serão enviados para a luz do fogo, The lake of fire, o lago do fogo, where they will be suffering and torture for all eternity. onde sofrerão e serão torturados para toda a eternidade. Don't be mistaken. Não se engane, God is a judge. Deus é um juiz. And God has revealed himself as a judge already in the Old Testament. E Deus se revelou como juiz já no Velho Testamento. So we see that this is indeed a foundation of Christianity. Assim, nós vemos que isso, de fato, é um fundamento do It cristianismo. is all taken from the Old Testament, the elementary principles of God's Word. E então tudo isso é tirado do Velho Testamento e da palavra de Deus, Yet it's only the foundation. e portanto é apenas o fundamento, It is not Christianity. não é cristianismo. And when our Lord Jesus Christ came, Quando nosso Senhor Jesus veio, yes, now he is the foundation. agora ele é o fundamento. Upon him, he said, upon this rock, upon Christ, I will build my church. Ele falou que sobre esta rocha ele edificará a sua igreja. It is the person and the work of our Lord Jesus Christ, É a pessoa na obra do Senhor Jesus the Cristo. person and the work. A pessoa e a obra. Not some teachings about hands or resurrection. No, our Lord himself is the foundation. Não apenas os ensinamentos, mas o Senhor
pessoalmente. And then the writer to the Hebrews is saying, okay, we should go not lay again this foundation, Aí o escritor, o autor de Hebreus, fala que a gente não deveria lançar novamente a base desses princípios, but you should go on to perfection. mas que deveríamos continuar, nos levar para a perfeição, You should go on to Christ himself. que deveríamos continuar para Cristo, Ele mesmo, Allow that measure of the life of Christ to increase in us. e permitir essa medida de crescimento de Cristo em nós. Allow that Christ indeed be all in our life, Permitir que Cristo vire tudo em nossa vida, as he indeed is going to be all in the near future. como de fato Ele vai ser tudo também no próximo futuro. Christ is going to fill the whole universe, Cristo encherá todo o universo, but he wants to start by filling you and me, mas Ele quer começar por sentir você life e eu, of the church. a vida da igreja. But now, some people, maybe because they have never read the book of Hebrews enough, Agora, algumas pessoas que não leram o livro de Hebreus bastante, they are stuck in this foundational elementary truths. ficaram presos nessa verdade fundamental e da verdade They don't básica, go on to maturity. e não estão levantando para a maturidade They remain babies. e permanecem bebês. And there is another way of describing a baby. E tem um outro jeito de descrever um bebê, Spiritually speaking, they remain fleshly. e espiritualmente eles ficam fleshly, carnais. They are attached to the things of the flesh. Eles ficam apegados às coisas da carne. And we know that the things of the flesh, they are not good at all. E nós sabemos que as coisas da carne não são boas. So we have a Bible verse. Nós I managed to open this Bible. temos um versículo da Bíblia, Okay, thanks the Lord. The book of Galatians, no livro de Gálatas, chapter 5. capítulo 5. Well, in the book of Corinth, he also made a kind of break like the book of Hebrews does. No livro de Coríntios, que ele também fez um tipo de... Entendi. A break. He Uma wanted to, pausa. yes. Ele parou, ele fez uma Yes, pausa. he wanted to teach them spiritual things. Então ele ficou lá um tempo para ensiná-los. Yeah, he wanted to speak them spiritual subjects. Ele queria ensiná-los assuntos espirituais, But he couldn't mas não conseguia, because não they were conseguia, fleshly. porque eles eram carnais. He wanted to talk to them advanced subjects, Queria falar de assuntos avançados, but he could not mas não conseguiu, because they were like babies. porque eles eram igual bebês. You know, I could never be a teacher in kindergarten. Eu nunca poderia ser um I would be, professor no jardim de infância. I would be a failure. Eu seria um fracasso. I would be able maybe 5 minutes. No. Talvez só 5 You see? minutos. Because for child you have to bring pictures, Porque para crianças você precisa trazer Toys. imagens, brinquedos, very short message. mensagens curtas, One concept at a time. um conceito de cada vez, Very relaxed, you see. muito For relaxado. example, suppose this weekend were for children. Imagina esse final de semana fosse para criança. You have to stay whole afternoon in the lake, Tem que ficar a tarde inteira no lago. and then after the lake you have to eat Swiss chocolate, E depois tem que comer chocolate and suíço. then after eating chocolate you are thirsty. Depois fica com sede. Oh, then you have to have juice. Depois precisa ter suco. When you are thirsty, then you drank juice. E depois de ficar com sede e beber suco, You have to go to the restroom, tem que ir pro toalete. and so the day is gone, Aí já passou o dia,
and we could not sit down to study the word. E não You see? podia sentar para estudar a palavra. So I appreciate the sisters and brothers who teach children. I can't. Assim, eu aprecio os irmãos e irmãs que ensinam as crianças. So this is the difficulty Paul was having here. He wanted to talk about spiritual things, but they were fleshly. Então, ele queria falar de coisas espirituais, mas eles eram carnais. He said, "You are baby in Christ. E falou, vocês são bebês em You Cristo. cannot have solid food, Vocês não podem ter alimento sólido, only milk." só leite. And then he says in Galatians chapter 5 that the let's begin with verse 16. Aí ele fala em Gálatas capítulo 5, versículo 16. Just a second okay. But I say, walk by the Spirit, Digo, porém, andai no Espírito, and you will not carry out the desire of the flesh. e jamais satisfareis a concupiscência da carne. You see the opposite here? Walking by the Spirit is being mature. Você vê a contradição aqui, o oposto aqui, que andar pelo Espírito é ser maduro, It means putting your mind on spiritual things. é colocar seu foco, sua mente em coisas espirituais, Put your mind in divine things. colocar sua mente focada em coisas divinas, Put your mind in heavenly things. e focar em coisas do céu, And celestiais. the opposite are the desires of the flesh. E o oposto são os desejos da carne. The flesh wants to sleep, A carne quer dormir, wants to eat, quer comer, to drink, quer beber, to go to the restroom, ir para o toalete and eat again, drink again. e recomeçar tudo de You novo. see? Yes. So, and if you are distracted, we live around these things. You see? E se você for distraído, você vive por You todas cannot essas study the Bible coisas. because you're hungry. Não pode estudar a Bíblia porque está com You fome. eat. Aí você come. Then you cannot study the Bible because there is too much. Aí não pode Você- estudar a Bíblia porque come And demais. it goes around and around. E volta em círculos. So this is the flesh. Isso é carne. And the Bible says that lots of desires dwell in our flesh. E a Bíblia diz que muitos desejos residem na nossa carne. The spirit, of course, is fighting against the flesh. E o espírito, claro, ele quer lutar contra a carne. And then Paul says in verse 19, now the deeds of the flesh are evident, which are immorality, E ele diz, né, no versículo 19, ora, as obras da carne são conhecidas e são... So when unbelievers do their thing, Então, quando não crentes fazem suas coisas, they do immorality, fazem imoralidade, impurity, impurezas, sensuality, sensualidade, idolatry, idolatria, sorceries, feitiçarias, enmities, inimizades, strife, porfias, jealousy, ciúmes, outbursts of anger, iras, disputes, discórdias, dissensions, dissensões factions, e facções, envying, invejas, drunkenness, bebedices, carousing, glutonarias and things like this. e coisas semelhantes a estas. This is what the world is always doing. É o que o mundo está fazendo o tempo But todo. unfortunately, Mas, infelizmente, this is also what fleshly Christians are always doing. Do Mas you see? infelizmente também é o que criaturas carnais fazem o tempo todo. Yeah, Christians fleshly. Que cristãos carnais fazem também. So you are a believer, Assim, você sendo um crente, but unfortunately, even being a believer, you are doing things that unbelievers do. e infelizmente, mesmo sendo um crente, um cristão crente, você faz coisas que não crentes fazem. Why? Por quê? If you have not advanced, if not moved on unto perfection, Se você não se levantou e avançou para a perfeição, invariably you are going back
invariavelmente você volta lá para trás, into the things of the infancy. nas coisas da infância, You're a baby again. e volta a ser bebê. So after many years a Christian, E assim, depois de muitos anos como you cristão, not developed your Christianity. se você não desenvolveu sua fé cristã, You are remaining a baby, Você- spiritually speaking. você continua um bebê espiritualmente falando. You remain in your flesh. Você permanece na carne, You don't want to suffer. não quer sofrer, Don't want to take the cross. não quer pegar a cruz, a sua You cruz. allow yourself to do whatever you want to do. E você se permite de fazer o que você quiser. We remain babies in Christ. E você permanece bebê em Cristo. You know, we have in Brazil, and I'm sure they are everywhere. Você sabe, nós temos no Brasil, e eu acho que isso existe em todo lugar, Many churches, muitas igrejas groups of believers, e grupos de crentes who forever they only speak about salvation. que o tempo todo falam sobre a salvação. That means all their preachings, Que todas os seus preachings, pregações, sim, all their meetings, todas as suas reuniões, and they have a lot of them, believe me. uhum, e tem muitos dessas. Because they have, for example, Monday for healing, Eles têm, por exemplo, segunda-feira para a cura, Tuesday for prosperity, terça para a prosperidade, Wednesday for the blessing of the children, quarta-feira para a bênção das crianças, Thursdays for couples, quinta-feira para os casais, and Fridays for Friday morning for couples who are not married yet, sexta-feira de manhã para casais que não são casados ainda, Friday evening for couple that are already married, sexta-noite para casais já casados, and Saturdays for again gospel preaching. e no sábado, de novo, para a pregação dos evangelhos. So nothing wrong with that, because all this is indeed part of the Christian life. Está nada de errado com isso, porque faz parte da vida cristã, But it is all wrong if all you teach is just this. You see? mas está tudo errado se tudo que você ensina é só isso. It's just blessing for me, É apenas bênçãos para mim, blessing for my children, bênçãos para os meus filhos, blessing for my dog. bênçãos para o meu cachorro. It's me. This is Se childish. trata de mim, é muito infantil. Okay, don't do that. Don't worry. It's okay. Alguma coisa passou. Oh, stop it. Okay. You can stop it. Can't stop. Press any red thing you see. Any red thing you see Só there. queria avisar que tá com problema, não tem. Okay. Agora tá bom, estou mexendo aqui de novo. Yeah. Yes. So, do you see my point? Você vê o que eu quero dizer? So, and then their preachings are all around salvation. It is a wonderful truth. Então, as pregações voltam todas em torno de salvação. É uma verdade fantástica. We need it. Nós precisamos disso. We love it. Nós amamos isso. We also preach it. Nós também pregamos isso, But this is not all. mas não é tudo. This is just the beginning. É só o início. The life as a Christian has a beginning, A vida como cristão tem um início, development, um desenvolvimento and an end. e um fim, A starting point, um ponto de partida, an arrival point. um ponto de chegada. We start as babies, Nós começamos como but bebês, we should end as adults, deveríamos terminar como adultos, mature in the Lord.
e maduros no Senhor. At our initial stage, we should be concerned about me. It's okay, No baby, estágio right? inicial, nós deveríamos estar preocupados com nós mesmos, One day, God expects that we are concerned with the Father's heart. mas um dia o Senhor espera que nos preocupamos pelo coração dele. I don't care. Eu não me importo. If I perish, I perish. Se eu desapareço, eu desapareço. If I die, I die. Se eu morrer, eu morro. But while I am living, Mas no Senhor, se eu morrer, eu vou viver. while I am living, Por que eu vou viver? I will live for the Lord. Eu vou viver para o Senhor. Yes, there will always have problems, Sempre terá problemas, and the problems couldn't stop me from worshiping and serving my Lord. mas os problemas não conseguiram me frear de adorar o Senhor. Most of our adult life, we are facing some kind of pain. Em grande parte da nossa vida adulta, nós enfrentamos algum tipo de sofrimento. Sometimes it's physical pain, Às vezes é sofrimento físico, sometimes it's emotional pain. às vezes é sofrimento emocional. And very often, emotional pain is much worse than physical pain. Muitas vezes o emocional é pior que o físico. But so what? E daí? Are we going to stop because of pain? Nós vamos parar por causa do sofrimento? Are we going to stop because of suffering? Vamos parar por causa do sofrimento? Are we going to stop because the enemy attacks us? Vamos parar porque somos atacados pelo Are we inimigo? going to stop in the first difficulty? Vamos parar na primeira dificuldade? No, we should be Não. grown up. Nós deveríamos Believers. crescer e ser crescidos como crentes. Nothing stopped our Lord Jesus Christ. Nada é? Nothing stopped our Lord Jesus Christ. Nada parou nosso Senhor Jesus Cristo. Nothing should stop you and me E nada deveria parar você e eu, because we have porque nós the temos same life, a mesma vida, the life of Christ. a vida de Cristo. Now, when we mention about these Christian groups that are all around the beginning issues, Quando nós mencionamos esses grupos cristãos que permanecem sempre nos temas do início, we see that very often in the same groups you have lots of scandals. nós vemos que muitas vezes nesses mesmos grupos tem escândalos. Of course, you never grow. De fato, você nunca cresce, You remain in the childish things. você permanece nas coisas infantis. Lots of divisions here and there. Muitas divisões ali e cá, Lots of people falling in sin here and there. muitas pessoas caindo no pecado de todo lado, Lots of people making money out of the Christian faith. muitas pessoas se enriquecendo na fé dos outros Lots of cristãos, horrible things happening in the midst of that should be called Church of Christ. e muitas coisas horríveis que acontecem no meio do que deveria ser chamado a Igreja de Cristo, Because they have never grown. porque eles nunca cresceram. Then you're going to read in the newspaper lots of very sad things about religious people. Aí você vai ler na mídia muitas coisas horríveis sobre pessoas religiosas. Christian leaders, both evangelical and Catholics. Líderes cristãos, tanto evangélicos como católicos, So many shameful things tantas coisas vergonhosas among themselves, entre eles, with children, com crianças, with money, com dinheiro, with corruption. com And corrupção. you think, no, this cannot be. They are not Christians. They are Christians. A gente fala, não, não pode ser, não são cristãos, mas sim, eles são. Because in order to be a Christian, you have just to say yes to Christ once. You are a Christian. Porque para ser cristão, você apenas tem que falar sim uma vez, aí você é When you cristão. say yes, Christ comes to live in your heart. Aí fala sim, Cristo vem para It viver no is seu coração. forever. É para sempre. Thanks the Lord. Graças a Deus. So they are Christian. Don't be deceived. Eles são cristãos, não se Não. engane. Fortunately, they are Christians that never grew up. Mas infelizmente são cristãos que nunca cresceram, They never pressed on towards maturity. que nunca avançaram para a They maturidade, never worked to develop their salvation. que nunca trabalharam para desenvolver sua salvação.
And there are two things the enemy wants to likes to do. Tem duas coisas que o inimigo gosta de fazer. One, he wants to hinder you from coming to Christ. Primeiro, ele gosta de prevenir que você venha a Cristo. So he hates when someone believes in Jesus. O inimigo detesta quando alguém acredita em He Jesus. hates when someone how is the word for velório? Funeral. No, the lamentation for the dead person. You know, for example, in Brazil we have when someone dies, okay? Then yeah, mourning, yes, yes. Então, o inimigo detesta o luto. So when someone repents and believes in the Lord and is baptized, so there is a party, a celebration in heaven. E quando alguém se arrepende e se deixa batizar, tem uma celebração no céu. And there is mourning in hell. E tem luto You see? no inferno. So this afternoon we had two different atmospheres. E hoje à tarde nós tivemos duas situações, duas We have a celebration. Someone believed in the Lord and led himself to be baptized. Uma celebração no céu, porque alguém acreditou e foi batizado. But in hell, if hell was already open, it's not yet. But anyway, in hell, E no inferno, se já tivesse aberto, it's not yet. mas não, ainda não é, there would be mourning, you see? teria luto. So this is the first fight the enemy has. Okay, I don't want you to believe in Jesus. Essa é a primeira luta que o inimigo tem. Ele não quer que você acredite em Jesus. Now pay attention. There is a second fight. Mas presta atenção, tem uma outra luta. Once you believe in Jesus, Uma vez que você acredita em he Jesus, doesn't want you to grow up unto maturity. o inimigo não quer que você cresça para a Do maturidade. you see? Você vê? Because now, forgive me for my being so direct. Então, agora me perdoe por ser muito direto. Children have no use. Criança serve para nada. They are cute, right? São bonitinhas. But after 5 minutes, I get tired. Mas depois de 5 minutos eu fico cansado. Because you have to change the program, have to Mas tem show que trocar fralda. another, oh no, everything again. Jairo, não fala isso, Jairo. Não vou produzir isso. So the enemy wants you to remain baby. O inimigo quer que você permaneça bebê. You're always bringing problems to the brothers and sisters. Que Right? sempre traz problemas, And then- sempre traz problemas para os irmãos. Brother number one helps you. Problema número 1 ajuda The brother você. number one helps you. O irmão número 1 ajuda você. Then after it, you go to sister number two. E depois você vai para a irmã And 2. then number three. Depois número 3. And then suppose you have 100 people in your congregation. When you got to the brother number 100, E imaginando que você tem 100 pessoas na sua congregação, aí você chega na centésima you pessoa, already bother everyone in that congregation. você já aborreceu todo mundo na You congregação. say, oh, this is not my congregation. E aí você diz que não é minha congregação. Go to other congregation. Aí vai para outra. And you start everything E recomeça over tudo. again. Do you see my point? So I don't think the enemy has many positive points, you know? E eu não acho que o inimigo tem muitos pontos That means positivos. we have to admit that our enemy, the enemy of God, Satan, he has some qualities. Nós temos que admitir que o inimigo de Deus, o Satanás, tem algumas qualidades. And today I'm going to mention only one. E hoje eu vou mencionar só uma. We could have a whole series about that. Nós poderíamos ter uma série disso. But he's very perseverant, you see? Ele é perseverante. Yes. So if he didn't manage to avoid you becoming a Christian, Se ele não conseguisse evitar que você virasse cristão, he will do everything he can, but everything vai he fazer can tudo e tudo to avoid you to achieve in maturity. para evitar que você cresça em He maturidade. hates maturity Ele detesta a maturidade, because he knows much more than some of us Christians
Porque ele sabe muito mais que nós, que alguns de nós cristãos, that one day are we believers who are going to kick him out of the place where he is now. You think? que um dia nós crentes o mandarão embora de onde ele está. The mature believers. Os crentes Sim. maduros o mandarão He embora. almost doesn't care with immature believers. Ele não se preocupa quase não se preocupa com crentes imaduros. And immature believers, they are unfair, you see? Mas os crentes imaduros não são justos. You know, one time Satan went to complain to God. Uma vez Satanás foi reclamar com Deus. It's because he said, well, these people blame me for everything. Esse povo tá me culpando, obrigado, Ah. para tudo. It is they that spend all their money in the credit card. Eles que gastam toda a sua grana. And then they say, oh, it is the devil. No, it's not the devil. Depois dizem que depois dizem que o inimigo. Não, não é. So there are lots of examples of people that we think that we do, and we blame Satan. Tem for. muitos exemplos de coisas que nós fazemos e depois nós acusamos o inimigo. There are some things he doesn't need to bother. There's some people he doesn't bother. He even don't tempt you because you tempt yourself. Tem muita gente que ele nem se preocupa porque nós fazemos isso nós mesmos. We always do mistakes, always mistakes. Same thing. Muitos erros Credit card. que a gente repete. You go through a window shop and see, oh, what a beautiful purse. E nós fazemos isso com gastos que a gente se deixa tentar numa You vitrine will buy that thing. e a gente não pode comprar. It's so beautiful. É tão bonito. It's looking at you. Está olhando para você, faz assim, You ó. don't have money, E você não tem dinheiro, but you have a credit card. mas tem um cartão de crédito. So, I buy. I won't wait. I cannot wait. Não consigo That's it. resistir, vou And you comprar buy agora. it. Vou comprar agora. And afterwards, you don't have money to pay what you bought. E às vezes você não tem dinheiro para pagar o que você And then comprou. the interest in the credit card is Aí so- depois vem os juros do cartão. And then it's, oh, the enemy's brother, the enemy is tempting me. So you don't have no idea. Depois fala do inimigo que está me I tentando. was attacked by the enemy. It was not the enemy, it was a purse, right? E não foi o inimigo, A dress. foi minha carteira, Something foi like that. uma bolsa. So, right now, the enemy is unfortunately in the high places, Neste instante, o inimigo está em posições influentes, in the high places, em posições altas, in the heavenly regions. nas posições altas, nas celestiais. And one day he will be displaced from these regions. E em algum lugar ele seria deslocado dessas And regiões. that regions will be occupied E essas regiões by- serão ocupadas mature believers. por cristãos, por crentes maduros. The Bible called them overcomers. E a Bíblia chama eles de vencedores. They are adults in Christ. Eles são adultos no Cristo. They are strong in faith. Eles são fortes na fé. They know their Bible. Eles conhecem sua Bíblia. They walk with God. Eles andam com Deus. They resist evil. Eles resistem They- o inimigo. They live holy lives. Eles têm uma vida santa. They belong to God. Eles pertencem a Deus. They live lives that are pleasant or pleasing to the Father. Eles vivem vidas que agradam ao Pai. And the enemy is afraid of them. You E o see? inimigo tem medo dessas pessoas. Because he knows that Porque ele those sabe- of us who are overcomers, Ele sabe que estes entre nós que são vencedores, we will occupy those places he is now. nós ocuparemos esses lugares onde ele está agora. He has fallen once from before the throne of God Ele caiu uma vez da frente do trono de Deus to the heavenly places. para os lugares altos no céu. He's going to fall in the near future from the heavenly places to the surface of this earth. E no futuro próximo ele cairá desses lugares altos no céu para a terra. He's going to fall from the surface of this earth to the abyss. E depois cairá
superfície da terra para o abismo, and he's going to fall from the abyss e do abismo to the lake of fire. ele cairá no lago do fogo. Number one in the lake of fire, the Antichrist. E número 1, no lago de fogo, o anticristo. Number two in the lake of fire, the false prophet. E número 2, no lago de fogo, Number o falso three in the lake of profeta. fire, the enemy. E número 3 é o inimigo. Number four in the lake of fire, all his angels, bad E angels. número 4, no lago de fogo, todos os Fallen angels. anjos Rebels. mas os Yes. And number five in the lake of fire, all the unbelievers that never received Jesus as their, em quinto lugar, no lago de fogo, todos os não crentes never received Jesus as their E Savior nu- and Lord. que nunca receberam Jesus como Salvador. In our case, is otherwise. No nosso caso é diferente. We were in darkness. Nós estávamos na escuridão, We were in our trespasses and sins. nós estávamos nos nossos tropeços e But pecados, He has given us life. mas nos deu vida. And if this life grows, E se esta vida cresce, and if we get mature, e se a gente nos tornamos maduros, one day we will indeed reign with Christ. um dia, de fato, nós reinaremos com Cristo. The heavenly regions will be cleansed. As regiões celestiais serão purificadas And we will occupy that place where He is now. e nós ocuparemos aqueles lugares onde Ele está agora. That's why He hates when we touch the subjects like this, É por isso que Ele detesta quando tocamos assuntos como este, because He wants us distracted. porque Ele quer que nós permanecemos distraídos. But in this afternoon, God is calling us to refocus our lives. Mas hoje, nesta tarde, o Senhor nos chama para refocar na nossa He vida wants us to say yes to the Lord, e quer que nós falamos sim para o no Senhor, matter what, seja o que for, no que matter how acontecer, much suffering, seja quanto sofrimento, no matter how much pain. quanto a dor, It doesn't matter how many attacks. independente de todos os ataques, We will go on. nós continuaremos, We will not stop. nós não pararemos, We want to achieve maturity. nós queremos atingir We maturidade, want to live such a life that the Lord says, yes, faithful and good servant. nós queremos atingir tal maturidade que o Senhor se exclama que Sim. somos servidores Fiéis. fiéis, obrigado. Come, sit in my throne E vai nos chamar para sentar no trono dele, as I overcame como eu venci and sat down in my Father's throne. e sentei no trono do meu Pai. May the Lord have mercy on us. Que o Senhor tenha misericórdia de nós Let us indeed press on unto maturity. e vamos nos elevar para a maturidade. Let us not lay again, I would say forget, but don't lay again the foundations of these repentance, faith, and things like that. E não reconstruir a base desse fundamento. Let us walk unto maturity. Vamos continuar andando para a Let maturidade. us run to maturity. Nos deixe correr para a Let us maturidade. fly to maturity. Deixe voar para a maturidade. What is maturity? O que é maturidade? It is Christ Himself. É Cristo, ele em pessoa. Let us end with a word of prayer. Terminamos com uma palavra de oração. We thank you, Father. You have called us this weekend to be in your presence, studying your word. Nós te agradecemos, Pai, por ter nos chamados esse final de semana para estudar a sua palavra. We commit this word again into your hands. E nos entregamos essa palavra de novo nas suas mãos. And we ask you, Father, even when we are doing our usual daily things, E te pedimos que também, quando nós fazemos nossas coisas cotidianas, even though our body is here on earth, e mesmo que nosso corpo esteja aqui nessa terra, that our heart may be in heaven, que nosso coração possa permanecer no céu, with willingness to live such a life that is pleasing to you. com vontade de viver uma vida que te agrada.
But we know we cannot live such a life. Mas nós sabemos que não podemos viver uma vida desta. But since this life is already in us, teach us to let this life to be manifested. Como nós temos esta vida já dentro de nós, nos ensine que esta vida que nós queremos seja manifestada. We pray in the name of our Lord Jesus. E nos oramos em nome de Jesus. Amen. Amém. To those of you who are following online, we have a break now. Can you please? Para esses entre vocês que estão seguindo online, nós temos uma pausa agora. Wait. Half an hour, Uma pausa de meia hora. and afterwards, our brother Daniel is going to continue with his burden. E, portanto, às 6:45, horário suíço, o nosso irmão Daniel continuará com o seu cargo. You're all welcome. I see brother Martin. Hi, Martin. Welcome. Hi, Nice. Jairo. Hi, everybody. Miriam, welcome. Let me see if we can hear you. So hope to have you with us next session, okay? Uma pausa de meia hora. And afterwards, our brother Daniel is going to continue with his burden. E, portanto, às 6:45, horário suíço, o nosso irmão Daniel continuará com o seu cargo. You're all welcome. I see brother Martin. Hi, Martin. Welcome. Hi, Jairo. Hi, everybody. Miriam, welcome. Let me see if I can hear you. So hope to have you with us next session, okay? Uma pausa de meia hora. Okay, see you soon. E, portanto, às 6:45, horário suíço, o nosso irmão Daniel continuará com o seu cargo. Obrigado, Elisa. Você me salvou várias vezes.